Bem-vindos ao Entre Carreiras, de frente com a Jéssica. Você está ouvindo o talk show que conecta a história de brasileiros ao redor do mundo. Aqui, cada episódio é um convite para descobrir diferentes trajetórias profissionais, desafios e conquistas em contextos nacionais e internacionais. Porque entre carreiras, sempre existem novos caminhos e histórias sem fronteiras. Aqui no Entre Carreiras, falamos muito sobre mudanças profissionais, mas nem toda mudança segue um caminho linear. E nem sempre faz sentido na hora que está acontecendo. A convidada de hoje, ela tem uma trajetória marcada por educação, transições e experiências interculturais, mas também por decisões difíceis, adaptações e recomeços ao longo do caminho. Ela nasceu na Bahia, cresceu em uma família simples e desde cedo teve a educação a principal ferramenta de transformação. Ainda jovem, entrou no serviço público e a partir daí construiu uma trajetória atravessando diferentes áreas do conhecimento. São mais de 20 anos de atuação, passando por ciências sociais, serviço social, mestrado em psicologia e agora uma nova graduação em psicologia. Hoje atua na Unifesp, diretamente com estudantes, incluindo estudantes internacionais, trabalhando com permanência, integração intercultural e bem-estar. Mas, nos últimos anos, a trajetória ganhou um novo capítulo. Experiências fora do Brasil, vivências interculturais e um encontro mais profundo com temas como identidade, pertencimento e solidão migratória. Hoje, ela está em mais uma transição, desenvolvendo um projeto autoral voltado ao acompanhamento de mulheres em contextos migratórios. Então, teremos uma conversa sobre educação, coragem para mudar de rota e sobre construir caminhos que nem sempre são óbvios. Seja muito bem-vinda ao Entre Carreiras, Mariana Puridade. Mas, meninas, aí eu já começo esse encontro aqui me emocionando com essa apresentação. Muito obrigada, estou muito feliz em estar aqui com vocês, muito mesmo. E espero que a gente possa fazer aqui um encontro com muitos encontros, muitas informações que possam também levar aí algo bacana para quem vai estar aqui ouvindo esse momento, esse encontro nosso aqui. Obrigada mesmo. Bem-vinda, Mari. Sua trajetória é muito linda, é muito emocionante. Tenho certeza que vai ser muito especial, né? Mas, contextualizando aqui, né, você traz desde muito cedo uma curiosidade muito forte sobre o mundo, sobre culturas, sobre entender o que existe além do seu contexto, né? Isso aparece lá atrás, ainda na infância, quando você dizia que queria ser jornalista internacional. Mas quando chega o momento da escolha profissional, o caminho muda totalmente. E é aí que começa a sua construção da sua trajetória. Como a educação se tornou esse eixo central na sua vida desde cedo? Eu vou voltar lá um pouquinho lá atrás, porque tem algo que eu gosto de começar contando, que é de onde eu venho, né? Eu sou uma baiana, né, que cresci ali no Lauro de Freitas, em Salvador, né, uma mulher que teve como referência outras mulheres muito fortes na vida. E uma mulher que foi se deslocando em alguns momentos da vida. Então, morei em Salvador, morei um tempo no Rio de Janeiro, né? Hoje moro em São Paulo. E retomar esse lugar, desse sonho lá, né, de ser jornalista, me fez lembrar um pouco desse lugar que foi as referências que eu tive lá naquele início. A minha mãe, ela dizia pra gente assim, educação é algo muito importante. Vocês estudem para mudar a vida de vocês, para ter uma vida melhor. E a gente levou isso muito a sério. Eu e meus irmãos levamos isso muito a sério, né? Acho que a gente levou tão a sério que dois, né? Somos três, e dois trabalham na educação, trabalham na universidade. Meu irmão é professor na universidade, né? E eu trabalho ser estudante de permanência na universidade, né? Eu coordenando, inclusive, projetos de permanência de estudantes na universidade. E aí, lá naquele momento do jornalismo, tinha algo a ver com as influências que minha mãe meio que compartilhava com a gente ali. Então, na minha casa, tinha umas enciclopédias e uns livros, assim. E eu sempre fui muito curiosa, mas muito curiosa.
Então, eu tô falando de uma moleca de pequena, 7, 8 anos, eu abria e ficava lendo aquilo. Então, eram enciclopédias que perpassavam desde o folclore a questões da ciência, a questões da história, e eu achava aquilo muito legal. E tinha uma parte que para mim era muito interessante, era o Atlas, a parte do Atlas. Sabe, a coisa de ver o mundo ali, eu ficava vendo ali, nossa, como é que deve ser, sabe, como é que deve ser nesses lugares, morar nesses lugares, né, e ao mesmo tempo lendo coisinhas, historinhas sobre cada um daqueles lugares. Acho que foi ali que a semente foi plantada, sabe, a curiosidade foi plantada nesse lugar de me movimentar e querer conhecer e explorar mais. Porque, inclusive, as minhas formações vão passar um pouco por isso, por conhecer mais sobre o que é essa realidade que a gente vive, né? Tentar entender um pouco, explicar um pouco e me entender um pouco nela. E aí, eu lá atrás queria fazer jornalismo, tem até uma história engraçada em relação a isso, porque eu viro para minha mãe e para minha avó em um momento na sala, estava tendo algo relacionado, não sei se era uma matéria ou uma entrevista com o Pedro Bial sobre a Guerra do Golfo, alguma coisa relacionada a isso. E aí mostrando, né, as viagens que ele fez, como foi, e aí eu viro para elas e falo assim, esse é que eu quero fazer, ó. Eu quero ser isso para poder ficar no mundo todo cobrindo essas coisas de conflito, sabe? Ver como é que pode ajudar. Eu acabei, não foi bem o jornalismo, mas eu acho que pensando aí, se a gente for pensar em propósito e missão, né, foi até muito mais atendida hoje na minha formação. E acho que é um pouco por aí, né, esse sonho do jornalismo. Eu cheguei a prestar o vestibular para jornalismo, eu passei para a Universidade Estadual, mas aí no mesmo período eu também passei para Ciências Sociais, porque a gente na época, eu sou dessa época, a gente se inscrevia para vestibular, então se fizer essa conta vai ver que tem bastante tempo já. E a gente recebia um manual em que dizia, né, mais ou menos como funcionava cada profissão. E lá na descrição de Ciências Sociais, me enganaram, disseram que eu poderia trabalhar como editora, na verdade não como editora, na editorial de jornais, de revistas. Eu falei assim, olha, aqui também é um caminho, já que eu gostava né, da parte da sociologia, da filosofia, né? E depois quando eu entrei em Ciências Sociais, descobri que eu gostava muito da antropologia. Por isso, hoje, talvez, a minha paixão pela psicologia intercultural. O Mário, eu fiquei aqui pensando, enquanto você falava do Atlas, o quanto esse episódio já começa rico, né? Porque dependendo da geração que estiver ouvindo a gente, ou até do profissional, dependendo da época em que ele começou a estudar, ou, enfim, que ele entrou para essa área da educação, acho que nem talvez o Atlas deve ter sido utilizado, né? Já estava ali na época já de utilizar as buscas pela internet. Eu nem vou falar o nome dos buscadores, porque no início eram antes, e agora a gente já tem outros famosos, mas por mais que eu gostei do que você falou, é muito tempo, mas se a gente parar para pensar, não é tanto tempo assim, é porque as coisas avançaram muito rápido. Verdade. Eu fiquei pensando. Não, e isso é muito interessante, porque quando eu vou ali hoje, né, vou buscar mais para frente conhecer conhecer o mundo, explorar mais o mundo, né, já desde aquela época, né, eu passei a ter alguns sonhos de lugares que eu queria ir. Então, eu tinha uma lista de lugares que eu queria conhecer. E muitos desses lugares tinham a ver com esse imaginário que vinha desses lugares que eu imagino que vai ser mais ou menos aqui, vai ser mais ou menos ali, vai ser mais ou menos aqui. E aí, se a gente for pensar na questão da educação, né, você me fez lembrar também, Jess, que de vez em quando a gente lê umas coisas assim bem esquisitas, né? E aí, quando a gente vê a educação, por exemplo, em alguns países em que você vai buscar as crianças lá, os adolescentes, mesmo os adultos, e aí as pessoas perguntam sobre um país ou um outro local e as pessoas não sabem dizer. E aí eu quero trazer um exemplo mesmo vivenciado, né? Em uma das viagens em que as pessoas achavam muito estranho porque eu era brasileira da América do Sul e falava português, né? Essas coisas que a gente ouve e que realmente vai vivenciando. As pessoas me perguntarem onde fica o Brasil, né? Acho que
perpassa um pouco disso também, né? Desse lugar de não ter o contato, não ter, do não manusear, né? Do não pesquisar mais, e não, quer dizer, a gente pesquisa, coloca lá no Google e entrega, né? Que é diferente. Eu acho que existe uma coisa que é o pesquisar na essência ali, né? Enfim, se a gente falar muito sobre isso, eu vou ficar aqui. Eu vou entrar mais um pouquinho, então. E esse pesquisar na essência, porque realmente é algo ensinado desde muito cedo, como é que você percebe que isso foi influenciando as suas decisões, as suas primeiras decisões, talvez de carreira, de buscas de lugares, né, de percepção de mundo? Tem um lugar lá antes, né, que aí eu preciso também voltar, porque marca também de onde eu venho. E eu gosto de trazer esse ponto do de onde eu venho, porque parte também de... não é que eu queira ser referência ou nada disso, mas eu penso que do lugar onde eu trabalho, eu preciso ser alguém que mostra, olha, as coisas podem ser diferentes. As coisas podem funcionar diferente. Então, lá atrás, né, eu tinha essa coisa do explorar em mim, mas tinha uma questão que, de certa forma, se apresentava ali que como uma condição estrutural, que era a condição material da vida, né? Eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 12 anos de idade. Então, foi sempre a minha mãe para tudo, assim, né? Uma baiana mineira retada, sabe? Porque eu sou essa filha de mineira, eu sou uma baiana, filha de mineira com carioca, enfim, mas... E a minha mãe cresceu na Bahia, né? E ela, como eu falei logo no início, né, ela trazia para a gente, olha, a educação vai transformar a vida de vocês. Me fez, inclusive, agora lembrar algo que, né, na universidade eu fui me encontrando muito, que foi com as leituras de Paulo Freire. Tem um livro dele, né, que é Educação como Prática da Liberdade, né, que para mim é muito real, né? Então, parte desse lugar de você... ali existia uma curiosidade que era não só de conhecer coisas, mas era de buscar alternativas para a mudança da vida, da mudança estrutural, da mudança das condições de vida que eu vivenciava, né? E eu queria e dizia assim, não, vai ser diferente, sabe? E eu costumo dizer que eu me apaixonei pelos estudos muito cedo, muito cedo. E eu cheguei a ouvir algumas vezes coisas do tipo assim, essa menina só estuda, essa menina estuda demais, ela vai ficar doida. Era uma coisa assim, nesse nível. E é muito interessante porque hoje eu posso falar sobre isso, onde eu trabalho, sabe? Trazendo exatamente o valor disso, a importância disso, sabe? Com esses estudantes, essas estudantes que entram na universidade, né? Com essas pessoas que eu dialogo, não só que estão dentro da universidade, mas também que estão fora, porque existe também o trabalho que se faz em comunidade, né? Existe trabalho, inclusive, e uma das coisas que a gente faz em rede social, e uma das coisas que tem me motivado muito também a começar a me expor mais, tem sido isso de que, poxa, talvez uma palavra, um exemplo que eu traga, pode ser a referência que um outro estava esperando, né? Eu particularmente falo outro, mas é uma outra, né? Essa referência de ser uma mulher que pode ser referência para uma outra mulher, que ela estava esperando para dizer assim, não, por aqui eu posso ir. Aqui dá certo sim, sabe? Aqui pode ser um caminho, o caminho que eu estava procurando. E, ao mesmo tempo, né, nessa não linearidade que é a minha vida e que torna ela, eu acho que, muito preenchida por experiências que fazem com que eu consiga perpassar campos e áreas assim bastante diferentes, né, que para mim particularmente, na minha experiência, tem sido bastante rico, né, acho que também mostrar que é possível sim ir construindo, né, sem se ter, ou pelo menos sem se precisar seguir algo que é ali meio que planejado, ó, é assim, primeiro isso, depois aquilo, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Mari, eu achei muito lindo, né, isso que você comentou, que na universidade meio que você se encontrou, né, um lugar de pertencimento, porque eu também sinto isso em alguns momentos, assim, quando a gente está num ambiente que às vezes
a gente não tem identificação, ou que as pessoas não conseguem entender aquilo que está dentro da gente, né? Como é difícil, a gente se questiona, né? E hoje você está nesse lugar que você pode falar, né? As pessoas estão falando a mesma língua que você e você se encontrou. É muito lindo isso. Mas pode falar. E sobre isso, Jazz, tem uma coisa que é muito interessante também, né? Porque eu estou num lugar que, historicamente, todo mundo sabe que ali relações de status e poder, né, são muito fortes, né? As relações docente-discente, profissionais, e aí particularmente no serviço público, né, profissionais técnicos, analistas né, e docentes, inclusive existem ali conflitos, né? E é um lugar que, durante muito tempo, foi bastante excludente, né? Em que determinados grupos sociais estavam ali para serem estudados, né? Então, eu estudava ali o negro, né? Eu estudava ali a mulher, né? Pobre da periferia, eu estudava ali as crianças em situação de vulnerabilidade, o adolescente que comete ato infracional, mas eu não trago ele para dentro desse espaço, né? Ele é sempre um objeto de estudo, ele é sempre um ser a ser olhado, a ser observado, a ser analisado, e aí a teoria e a prática ficam extremamente distantes. E nos últimos anos, né, a gente tem visto um movimento que é exatamente de ampliação desse espaço para a entrada dessa população, né, dessas pessoas. E aí que eu trago novamente esse lugar da minha fala, né, de que tem aí uma função que precisa ser cumprida, né, tem aí também algumas missões que a gente precisa assumir na vida. E quando eu estou lá, né, e vejo essa população entrar e que ainda diz assim, eu não consigo me ver aqui nesse espaço, né, eu percebo ali que esse é um lugar muito dicotômico, o espaço da universidade, né? Porque, ao mesmo tempo que é um lugar que empodera, ele empodera muito você, ele te abre portas, e eu fico muito brava quando eu vejo esse pessoal fazendo uns vídeos de que, ai, larga tudo, vai ser empreendedor e não sei o quê. Não, gente, você pode empreender, faz em paralelo, entendeu? Faz a formação, plano A, plano B, eu tenho até plano Z para a minha vida. Eu costumo dizer que eu tenho um plano até os meus 80, 90 anos, sabe? Tem que ter planos aí para a vida. E que desqualifica esse lugar que é o da educação, né? Porque e aí eu vou entrar se eu fugir demais, vocês me pegam de novo. Mas eu vou entrar numa questão que chega a ser no sentido mesmo de você pensar sobre a educação como um lugar, como uma ferramenta, um instrumento mesmo de transformação social, sabe? Você pensar que acesso à educação te possibilita ter, né, atitudes quanto ao mundo, né, e quanto a você mesmo, que a falta dela, né, pode fechar suas portas. Então, assim, e aí tem vários estudos aí que vão dizer, né, não é a Mariana, né, são os estudos que dizem, né, que a educação, ela é um instrumento de controle e dominação, né, então, quanto menos educação eu dou, mais fácil é você manipular essa população. Então, eu acho que isso não tem que estar, né, como um papel somente de quem está ali dentro da universidade, tem que estar como papel de todo profissional. Por isso que onde eu estou, independente da categoria que eu estou trabalhando, que eu estou conversando, que eu estou dialogando, eu sempre vou levar essas pautas. Porque eu acho que é um compromisso com a humanidade, sabe? Você, pelo menos, possibilitar ao outro o acesso ao conhecimento, ao desenvolvimento do senso crítico, sabe? A se entender enquanto sujeito no mundo. E aí depois ele escolhe, não, é por aqui, né? Enfim, claro, perpassam aí crenças, perpassam várias coisas, mas acredito que desenvolver o senso crítico te permite, independente da ideologia que você tenha, te permite fazer escolhas. Eu acho que isso é a base, né? É a base, né, Mari? E para esse pensamento crítico, independente da área que você escolhe. Sim. E como que você chegou a olhar para o jornalismo, mas acabou indo para as ciências sociais? O que pesou nessa decisão naquele momento?
Foi a questão material, como eu falei inicialmente, e depois, quando eu comecei a fazer ciências sociais, eu fui descobrir mais como é que seria atuar no jornalismo, o que eu precisaria em relação à formação, né? Eu pensei, não é bem por isso, não. Aquele momento foi muito marcado pelas condições objetivas da vida, né? Era o que eu tinha que... E eu pensei, meu Deus, já era tão novinha, eu já estava sendo estratégica ali, ô, bichinha, né? Mas precisava ali tomar um rumo e dizer assim, olha, aqui por aqui. E aí, as ciências sociais, no último dos casos, era assim que eu pensava. Tem a licenciatura e eu posso dar aula. Era assim que eu pensava naquele momento. E o engraçado foi exatamente isso, porque é a sala de aula, durante o período das ciências sociais, que me mostra que não era só aquilo. Eu precisava de outros espaços, assim, sabe? Que pela convivência com os profissionais e tudo mais, não, preciso de outros espaços, né, que me possibilite ampliar um pouco mais as minhas ações. Mas aí você vai vendo aí que desde o início social, educação, e eu posso dizer, inclusive, que a questão da subjetividade, sabe, ela está ali muito muito próxima, né? E trazendo para o que eu tenho buscado hoje, né, enquanto formação, enquanto leitura de mundo, a questão da interculturalidade também estava sempre muito presente ali desde o início, nessa leitura, sabe? Essa leitura dessas pessoas, essa leitura das experiências e das possibilidades que eu podia ir buscando e encontrando, né? Então, como eu falei, eu fui sempre para Salvador. Eu morava em Salvador, tive um tempo que morei no Rio de Janeiro, né? E aí eu até já emendar uma coisa que eu lembrei aqui, para não esquecer, mas eu gosto de contar essa história, que eu acho que retrata um pouco isso, tanto de papel da educação, né? Aonde pode te levar, e essa experiência intercultural. Olha como a coisa se encontra. Porque quando eu fui para o Rio de Janeiro, minha mãe colocou a gente numa escola muito, muito bacana lá, assim. E essa escola tinha uma aula de filosofia e a professora trazia uns filmes, né? Aí eu falei, eu sou a criança que lia enciclopédia, né? Então, a... Eu li a Turma da Mônica, é outro nível, né? eu gostava da enciclopédia também. E aí, quando numa dessas aulas de filosofia, a professora botou um filme chamado Ponto de Mutação. Não sei se vocês conhecem esse filme. Ponto de Mutação. Depois vai lá e busca ele, dá uma assistida nele, assim. É um filme antigo. Ele já era antigo quando eu assisti. Aquele filme, assim, então, quando for assistir, vai preparado. Aqueles filmes antigos, assim. E o filme é um diálogo entre um cientista, um político, uma cientista, um político e um filósofo. Dentro de que eu achei que na época era um castelo, mas depois eu fui descobrir que na verdade é um mosteiro, na cidade de Saint-Michel, né, que é o mosteiro de Saint-Michel, na França. Aí eu tinha 12, 13 anos, mais ou menos. Acho, essa faixa aí, 12 ou 13, sempre confundo acho que 12 ou 13. E aí eu assisti aquele filme e fiquei emocionada porque estava falando do mundo e tentando explicar o mundo. E aí eu me prometi que eu ia naquele lugar. Eu falei assim, eu ainda vou nesse lugar. Condições se tinha? Claro que não. Criança, se eu falasse para alguém, eu lembro, acho que eu não contei para ninguém na época, mas se eu contasse para alguém, eu ia dizer assim, ô, tadinha, bichinha, sonha alto. Mas eu falei, eu vou aqui, eu vou nesse lugar. Fazendo um corte bem grande, 20 anos depois eu estive lá. Gostou? É incrível, assim. E à medida que eu ia caminhando, né? Porque você anda um percurso assim grande até chegar lá. E à medida que eu ia caminhando, eu ficava assim, meu Deus, eu tô indo para esse lugar mesmo. Eu estou indo encontrar. Porque quando eu vou, né, ao Monte São Michel, eu também vou encontrar a Mariana de 12, 13 anos, né? Realizando ali o sonho da Mariana de 12, 13 anos. E agradecendo a ela por ter sonhado. Por ter dito assim, eu vou nesse lugar, sabe? Então, é desse lugar que a educação, é nisso que a educação pode mexer enquanto estrutura, pode impactar, né? Pode mexer na estrutura, pode impactar
enquanto que não é só política, não é só possibilidade, é quanto desenvolvimento desse sujeito, desse ser social, humano, sabe? E, enfim. Ô, Mari, deixa eu te perguntar, e quando você pegou e olhou, porque ele realmente parece um castelo quando você está Parece. aproximando, né? Você chegou a pegar alta do nível do mar, abaixa? Não peguei. Ele ficou meiozinho, mas não aquela alta, quando ele enche mesmo. Não peguei. Como é que foi chegar naquele lugar e olhar, assim, e andar por entre as ruazinhas? Eu tive por lá, realmente é maravilhoso. É incrível. As escadas, até de fato chegar naquele topo do mosteiro e olhar aquilo também do alto. Como é que foi para essa criança de 12 anos lá atrás? Ai, foi. A adulta fala emocionante, né? A criança fala, foi legal. Que é um negócio, assim, igual você falou quando criança, né? Parecia um castelo. E é um lugar muito medieval, muito de filmes mesmo, né? De desenhos. E quando você estava falando da história, nossa, essa história não me é estranha, não me é estranha. Quando você falou do lugar, já sei de onde ela está falando. E realmente é fantástico. E aquele foi um momento que marcou muito, né? Ele foi um dos pontos que eu acabei explorando ali na região, foi uma das viagens mais incríveis que eu fiz na minha vida, daquelas que a gente pode dizer lá atrás, assim, ó, impossível viver isso. E eu costumo dizer que eu posso dizer, olha, o impossível, que é, sabe, impossível. Você dizer a alguém que é impossível você colocar uma barreira que pode ter existido para você, mas pode não existir para o outro, sabe? Pode existir para você esse impossível, mas talvez não exista para o outro. Talvez o que é impossível... limita, né? Exato. Talvez o que é impossível para mim hoje, né? Eu digo assim, poxa, mas isso é impossível. Eu tô com 40 e pouquinhos anos, né? Precisando colocar tudo, não é que tá gravado. Mas tem coisas que você, poxa, isso é impossível hoje. Mas para mim, dentro das minhas crenças, daquilo que eu acho que, né, perpassa aí em relação a condições objetivas estruturais e tal, mas para uma outra pessoa, né, para outra mulher, pode ser nada, Mari. Sabe que isso não é nada. Isso não é nada. Eu acho muito bonito isso que você está dizendo, porque a gente entra num campo aqui sobre estabilidade e propósito também, né? Então, quando você falou um pouquinho ali atrás sobre questões materiais, né, plano A, B, até o plano C, a gente está falando daquela educação, né, então daquela criança que vai se tornando adolescente, mulher, e começa a estruturar um pouco também do seu lugar de trabalho, né, para onde eu vou, o que realmente para onde os estudos podem me levar, o que é realmente ter estabilidade ou o que é encontrar a estabilidade. E no seu caso, isso foi algo que não te acomodou. Igual você trouxe o ponto A, o ponto B, o ponto C. Você foi vendo várias possibilidades. E aí, algum ponto ali virou ponto de partida, né? Vou começar por aqui. E no que você já compartilhou um pouquinho com a gente, você começa no serviço público, muito cedo. Exato. Como é que foi para essa jovem com inúmeras possibilidades e pensar em todas essas outras responsabilidades, né, para o mundo adulto, entrar tão cedo no serviço público? Eu costumo dizer que fui uma adolescente velha, né? Eu era uma adolescente velha. E aí tanto que eu costumo dizer que fui viver adolescência, fazer intercâmbio, jogar uns 30 anos. Você precisa trazer um pouco dessa. Dar para essa adolescente aquilo que ela, naquele momento, desejava, mas precisou assumir coisas, responsabilidades muito cedo, né? Então, ali, como eu falei, tinha um foco de estudo que era muito grande, assim, porque, como eu falei, comprei, né, aquilo que eu ia me dizer, tem que estudar para melhorar a vida, sabe? Então, quando lá naquele momento, assim, né, eu entro na faculdade, as coisas estavam muito ruins. As coisas eram bem difíceis, assim, né, estavam bem difíceis na nossa vida. E aí, eu falei, sempre foi muito curiosa, eu queria algo que fosse no sentido de
ter ali mais, queria ter segurança. Porque, em paralelo, eu acompanhava ali também, então, de vez em quando eu vou trazer a minha mãe, porque marcou muito nessa referência feminina, né, dessa mulher, principalmente nesse início da minha carreira, né, como referência. E vi a relação que ela tinha no espaço de trabalho dela, né? As coisas que ela precisava se submeter. Ela tinha 3 filhos para criar, então não dava para falar o que ela queria. E às vezes ela estava em casa, eu via ela lá conversando, ela compartilhava algumas coisas, e eu, muito ousada, que era desde nova, né? Disse, você tinha que fazer isso, né? Adolescente ainda, né? Então, quando eu vou na casa de uma amiga, e aí eu cheguei lá e ela, o pai dela, tinha acabado de entrar na faculdade, né? E aí o pai dela fala sobre, ele era servidor público, militar, né? E aí eu comecei, ele contando e falando lá, que, né, do concurso, tal, e a carreira. Aí eu quero isso pra mim. Eu quero isso pra mim. Eu quero ter isso, estabilidade. Eu quero poder planejar uma coisa e poder seguir, sabe, com o planejado, não ficar nessa oscilação. Hoje pode, amanhã não pode, vai ter, não vai ter. E aí eu comecei, eu estava com 18 anos, acho que 18 anos, comecei a pesquisar concurso público. Aí eu faço, sou aprovada, acho que eu estava com 19 anos quando fui aprovada, e sou chamada com 20 anos, né? Foi o meu primeiro concurso público. Eu lembro que eu me inscrevi, acho que em 2 ou 3 na época, e aí passei nesse concurso e foi para a Prefeitura de Salvador. Entro moleca, com 20 anos, eu estava com 20, acho que tinha acabado de fazer 20. Era fazer... cargo administrativo, Mari? Cargo administrativo, para ser auxiliar administrativa. Só que eu sempre fui meio bocuda, assim, né? Assim, faladeira, vocês estão vendo, assim. Então, eu cheguei para fazer aquele trabalho que seria de ficar... Era para lançar umas notas, não, meu Deus, como é que é o nome daquilo? Era uma ficha que os médicos marcavam o número de pacientes, alguma coisa assim. A gente ficava só fazendo isso, jogando no sistema. Eu nunca gostei de nada muito assim, sabe? Sistemático, né? Muito padrão. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Eu comecei a inventar coisa, então eu ia lá e aí me colocaram no atendimento também, que é o SAMI, né? Que é aquele espaço de entrada, de acolhimento, onde você abre o prontuário. E aí eu vi uma desorganização, o pessoal tinha, às vezes, na época não era informatizado, então o pessoal às vezes tinha 3, 4 prontuários diferentes, prontuário da família tudo separado. Eu resolvi que tinha que organizar. Então, eu comecei a fazer uma organização lá no SAMI, né? Desse pequeno movimento que eu fiz, acabei indo fazer outras coisas, e aí eu fui assumindo funções, né? Eu cheguei a assumir a função de recursos humanos lá, né? Que me gerou, inclusive, alguns conflitos com os médicos, porque eu ficava brava porque faltavam, e aí mandava juntar as fichas, né, os dias de marcação, então ficava aquela ficha cheia, e aí via o pessoal chegando lá para ser tratado de uma forma extremamente negligente, precária, sabe? E aí, pensa, né, como é que a médica dermatologista consegue atender 45, 50 pacientes em uma tarde? Que atendimento é esse? Isso, então, esse incômodo vem desde lá, né? Vai se somando aí. E quando a unidade que eu estava, ela acaba fechando, e aí assumo também ali no momento também, quando a gerente entra de férias, vou assumindo também a gestão da unidade, mas tudo ali ainda entre os 20 e 23, sabe? Muito novinha ainda. Participando dos programas de saúde, então, no dia da vacina era uma festa, a gente fazia uma festa. Na unidade que eu trabalhava foi uma das melhores experiências que eu tive em relação a relações profissionais. As lembranças que eu tenho são muito, muito generosas, assim. E aí, de lá, eu vou para o distrito sanitário, porque fecha, né? E como eu tinha outras experiências em paralelo na universidade, porque eu tinha uma energia dos 20 anos, gente, que eu não sei onde foi parar. Eu conseguia, né, estar na graduação, estar no espaço de trabalho, estar em pesquisa, né, ir a campo nos fins de semana da pesquisa,
Então, eu tinha um trabalho, estava nesse período, né, inclusive que eu vou para o distrito sanitário, eu já estava no curso de serviço social, tinha pouco tempo que eu tinha entrado, e estava fazendo também, não, tinha pouco tempo, tinha, acho que já um ano, alguma coisa assim. E aí começa a pesquisa com uma professora lá, coordenadora do curso, né, na área das políticas de saúde da população negra, basicamente, mais diretamente com as questões relacionadas a medicinas tradicionais, né, em terreiros e em outros, nesses espaços. E aí, saberes tradicionais, medicina de saberes tradicionais. E aí, acabou que quando fecha a minha unidade e eu vou para o distrito, por ter essas experiências, eu sou convidada a assumir ali a gestão de algumas pastas técnicas, né? Então, entre elas, a política de saúde da população negra, combate à violência e promoção à paz, e ali um trabalho que era feito relacionado à Humaniza SUS, né? Então, volto a dizer, no meio de tudo ainda, lá no distrito, realiza uma coisa que era, sabe aquele som antigo? Abre um jornal, faça um jornal do distrito. E esse jornal era muito legal, porque eu sempre tive para mim que eu não gosto muito de assistir jornal na televisão, né? Apesar desse desejo de ser jornalista, mas eu não gosto de assistir muito jornal na televisão, porque eu acho que se compartilha só o que é ruim, sabe? Se foca 90% no que é negativo e aí se deixa 10% pro que é positivo. Isso, aí volta na educação, isso não educa, sabe? Isso amedronta as pessoas. Ou cai no sensacionalismo, né? Eu também não curto isso. Exatamente. E aí, esse jornal que a gente montou lá no distrito, né? A gente pegava experiências bacanas de todo mês, então atividades que foram legais, sabe? Reunia essas informações, eu compilava em um jornal mesmo, e aí depois distribuía para as unidades, porque o distrito, acho que para quem não sabe, né, tem o distrito sanitário dentro da hierarquia da secretaria, né? Você tem a secretaria, depois tem o distrito e você tem as unidades, né? E aí a gente pegava esse material, compilava, né, dos eventos, campanhas, tudo que estava acontecendo. Então, era uma forma de você compartilhar coisas boas, né? Sair um pouco daquele lugar que no serviço público é muito comum, que é da queixa, né, da dor, do sofrimento, porque existe mesmo, as condições de trabalho às vezes são muito precárias, né? Você tem que... Eu vi e vivenciei coisas muito tristes do tipo... direcionar o paciente a comprar o material para que o técnico pudesse fazer ali um curativo, porque não tinha material na unidade para fazer, sabe, esse curativo, né, esse procedimento. Então, minha vida foi perpassada por muitas coisas, muitas experiências ao mesmo tempo e muito precoce, eu acho. Hoje, quando eu trabalho com, né, estou lá e vou atender os alunos, eles chegam lá, tenho 20, novinho, o bichinho tá começando, adolescente ainda. Mas aí quando eu lembro a Marina de 20 anos, eu fico assim, gente do céu, velha. Não é velha, Mari, é maturidade. Eu acho que eu vejo isso desde pequena, Sim. porque você era o tipo de criança que não brincava com brinquedos, brincava com livro. E também a sua realidade, né, te trouxe essas responsabilidades muito cedo. Então, talvez venha aí, principalmente a maturidade intelectual. Mas é interessante como a sua trajetória ela vai se construindo em camadas. Ela não é linear, mas faz muito sentido quando a gente olha de fora, né? E você começou falando da educação, mas agora a gente já vê isso como se conecta com identidade e pertencimento. Sim. E quando você fala isso, né, que se conecta com identidade, hoje eu posso dizer assim, que minha identidade, ela perpassa exatamente esse lugar. Primeiro, que interseccional, de me reconhecer nesse lugar de, né, raça, classe, gênero que eu estou, né, que eu sou, de onde eu venho, né, nacionalidade e regionalidade, porque eu me assumo mesmo, sabe, como essa mulher nordestina, que faço questão de carregar isso onde eu estou, assim, né? Meu estado já melhorou, já mudou muito, né, no sentido de outras apropriações, então ele foi mudando, mas eu ainda me ouço, sabe, baiana, e eu gosto de perceber que eu ainda falo, e eu quero continuar falando com esse sotaque, assim. E por que isso é importante, né, trazer? Porque fazendo um paralelo, quando eu fazendo um paralelo com a gente pensa, né, brasileiros no exterior, né, e quando eu estava aprendendo, por exemplo, inglês, e que a gente fica tão engessado nessa coisa
perfeccionismo, ter que falar perfeito, né? E acho que vale até também trazer essa experiência para essa conversa, porque exatamente por causa disso, eu passei muitos anos da minha vida sem querer falar inglês, né? Travada no inglês. E algumas portas foram fechadas para mim, em virtude do não ter inglês, sabe? Na verdade, as portas não foram fechadas, né? Eu não consegui passar pelas portas, porque as portas foram abertas. Eu não pude passar pelas portas, né? E uma das experiências assim, mais difíceis assim, em relação ao acadêmico na minha vida foi exatamente ter perdido uma oportunidade, não só uma vez, duas vezes, de bolsas no exterior, em virtude do inglês, porque eram várias etapas, então eu fui aprovada e bem aprovada nessas etapas, mas aí quando vem o inglês eu não tinha habilidade, né, para falar e era muito ruim para mim antes. Era de passar mal mesmo, assim, era físico, né? E que tinha a ver com esse lugar, né, que a gente fica de ter que ser perfeito, né, na forma como fala. E quando eu começo a fazer o intercâmbio, eu começo, na verdade, antes mesmo de começar a fazer intercâmbio, né? Que eu ia pontuar, intercâmbios voluntários, né? Que tem todo um diferencial, não é aquele formato clássico de intercâmbio. Eu começo a ter contato com outras culturas e antes disso, né? Eu entro em alguns grupos em que tem pessoas, né, de outros países querendo aprender português e brasileiros e portugueses tentando aprender inglês. E aí eu começo a ouvir essas pessoas tentando falar português, né? E eu fico assim, mas por que eu tenho vergonha de falar em inglês? Né? Eu posso aprender com eles isso, sabe? Ter essa... Primeiro que humildade, sabe? Porque tinha ali, talvez pelo processo mesmo, as exigências que foram sendo colocadas, né? E por mim, principalmente, né? Mas eu começo a trazer mais leveza para esse lugar do aprender o inglês, a me comunicar, e aí é no intercâmbio que isso se quebra mesmo, porque tive pessoas que me acolheram lá, anfitriões que me acolheram e que foram muito generosos, mas de uma generosidade imensa, assim, falava assim, eu só falo uma língua, eu lembro dessa frase, eu só falo uma língua, que é o inglês, você fala duas, você fala duas, então são pequenas coisas que vão ajudando você a ressignificar processos que acabam trazendo impactos, às vezes, que são muito sofridos, assim, sabe? Muito doídos. Então, eu acho importante trazer isso, porque a gente sabe, quando a gente trabalha com pessoas que vão para fora, a língua é um dos maiores problemas, né? E entender que não precisa, claro que, né? Num processo de seleção, em que você vai pleitear, né, uma vaga na universidade, e era muito interessante que essa vaga não precisava ter inglês fluente, eles queriam, porque tinha toda uma questão de ter experiência nas ciências sociais e área da saúde, então, mas entender, inclusive, isso, que nem todo processo tem as mesmas exigências, sabe? Cada processo tem um formato diferente, que é um pouco que você está vivendo hoje isso, né, Jéssica? Lá na Sim, sua e eu vejo que formação. as universidades aqui, elas não exigem um nível de inglês que a gente tem como expectativa. Até porque eles têm noção e consciência de que são alunos internacionais, né? E Exato. até eles oferecem para esse início, né, do curso, ou enfim, do que você for estudar, eles oferecem cursos de inglês para que você consiga acompanhar. Porque às vezes pode ser fluente no inglês, mas você não está familiarizado com o inglês acadêmico, né? Então, para você conseguir se situar, eles fazem isso no início dos programas. E é muito interessante trazer isso, porque hoje na universidade eu trabalho com estudantes internacionais também, né? Tem os programas lá que a gente recebe, em sua maioria, estudantes que vêm de países da África, né? E países aqui da América Latina. E, e foi muito, e é muito interessante para mim poder fazer com eles um trabalho que lá atrás eu queria que tivessem feito comigo, assim, sabe, também, de dizer assim, não só com eles, na verdade, com os alunos nacionais, né, quando eu falo em relação comigo, os alunos nacionais, mas esse trabalho de dizer assim, olha, fala como você
acha que tem que falar, vai tentando se comunicar, vai construindo, o que eu quero dizer é o seguinte, busca a comunicação, né? Mas não precisa ficar preso ao perfeccionismo dessa construção, sabe? De estar ali também tentando desenvolver nas próprias relações, sabe? Porque muito vem dessas relações, sabe? De você também se abrir, estar aberto para poder se relacionar ali com os pares, né? De experienciar e sair um pouco daqui, dessas exigências, dessas autocobranças, né? E, enfim, é um pouco sobre isso, assim, que eu acho que quando a gente consegue ressignificar experiências da nossa vida em ações e práticas que podem trazer algum significado, né, para o outro e para a gente também, porque me ressignifica para mim também, né? Quando eu vou para fora, eu consigo lá, eu não vou passar fome, eu vou me virar e dali eu consigo fazer amigos e eu consigo fazer uma rede de contatos fora e hoje eu tenho amigos fora e que eu ficava assim, gente, olha até onde a gente pode ir, né? Dá para ir muito, muito mais do que, como o pessoal diz, o braço alcança, né? Contanto que você se coloca nesse lugar que é de... No mindfulness, eu até falei, eu sempre costumo falar sobre isso, sobre os 3 Cs, né? A gente fala assim, no mindfulness, no BMT, né? A gente fala dos 3 Cs, que é a curiosidade, né? Que é esse lugar de abertura para o mundo, para explorar, né? Esse olhar de iniciante sempre, por mais especialista que você seja em algo, né? Tá sempre com esse lugar de iniciante, aberto, né? Curioso a explorar. A coragem, né? Para ir e para tomar as atitudes que precisam ser tomadas. E a compaixão, que é esse acolhimento, né? Que eu acho que é o mais desafiador dos 3, para mim, particularmente, que é você conseguir acolher essa dor, acolher o medo, acolher o seu perfeccionismo, né? Acolher-se de tal forma que você consegue, inclusive, ressignificá-lo, né? Então, eu tenho ido um pouco por aí. E a sua trajetória, ela começa a ganhar algumas camadas, né? Você faz uma segunda graduação, entra no mestrado, transita entre áreas diferentes. E o que poderia parecer desconexo, hoje forma uma base muito sólida. O que te levou a iniciar uma segunda graduação em serviço social? Naquele momento, existia, né, essa necessidade de buscar algo que me possibilitasse ampliar o meu rol de oportunidades. Eu queria isso, né? Não ter como única alternativa a sala de aula, que foi algo que me frustrou, me deixou meio frustrada assim no finalzinho da graduação em Ciências Sociais. E é interessante que naquele momento eu fiquei em dúvida se eu fazer psicologia ou serviço social, porque tinha as experiências lá da unidade de saúde, né? Teve muito do que eu experienciei na unidade de saúde, né? Eu via lá o trabalho das ciências sociais, né? E tem uma assistente social particularmente que me inspirou bastante, né? Tem um livro publicado que ela fez de uma experiência que ela teve na África. Então, é sobre isso, assim, sabe? E aí eu decido, como no final foi para coisa prática, né? Peguei os currículos, vi onde é que eu poderia aproveitar mais as disciplinas, vi que iam abrir vários concursos para área de serviço social, falei assim, é por aqui que eu vou. Vamos ser prático, né? Foi assim que eu acabei caindo no serviço social. Não porque era um sonho, um desejo, era aquilo que eu... Não foi nesse movimento mesmo mais prático da vida. E aí, quando eu estou ali no meio do serviço social, tem alguns conflitos, porque o serviço social tem, na perspectiva teórica, tem algumas questões que, para mim, e aí é uma avaliação minha, né, fecham muito, né, em perspectiva de, principalmente quando você vai trabalhar sujeitos em sua individualidade, sabe, assim, ou grupos menores, né, a gente fica sempre muito no macro, na perspectiva política, social, ampla, né, e eu sentia muita falta de ter outros elementos, de ter outras teorias de referência e não poder falar sobre isso, porque
O serviço social é marcado aí, teoricamente, por vamos dizer que, alguns marcos mesmo, que, inclusive, definem, teórico e metodologicamente, posturas profissionais, né? Enfim. E aí, quando vai chegando ali no final, eu formo, mas com essa coisa. E aí, eu pego também várias disciplinas de psicologia, e aí, essa coisa, poxa, até cheguei a pensar, mas não, né? Tinha que terminar, eu tinha que ir, tinha que seguir, não cabia mais fazer outra coisa. E eu tomei isso, e eu tenho, né, isso para mim, assim, quando a gente tem uma oportunidade, tem que pegar ela e tem que aproveitar dela, né? Então, foi aproveitar essa oportunidade, que era mais esse diploma de serviço social, logo ali no finalzinho, porque o meu curso de serviço social era dentro do Instituto de Psicologia. Então, eu tive vários professores do Instituto de Psicologia. E eu fui uma aluna, no meio de tudo isso, dessas coisas todas que eu fazia, no trabalho, pesquisa, eu me coloquei como voluntária para a coordenação do curso. Então, eu trabalhava voluntariado com a coordenação do curso. Então, eu conhecia todo mundo, conhecia os professores, né, tinha proximidade com esses professores, tinha proximidade com a direção, né? Tanto que quem foi o meu orientador foi o professor Antônio Marcos, que era o diretor do Instituto de Psicologia, né? E foi muito legal, porque quando teve essa questão da escolha, eu coloquei para ele, professor, eu quero que seja o senhor o meu orientador. Eu tinha uma admiração muito grande por ele. E por várias coisas, assim, sabe? Que eu vi ali na linguagem, no contato, e percebi isso na minha experiência com ele lá, que foi muito bacana, porque teve um momento no meu mestrado em que eu pensei em desistir, porque estava sendo muito difícil, né? Eu tinha ali algumas ambições de querer passar no concurso para serviço social, as questões que estavam ali, né, perpassando, e ele virou para mim e me disse a seguinte frase: Mariana, né, o mestrado não é a última coisa da sua vida. Então, você pode decidir o que vai ser melhor. Então, ele deixou aberto que eu escolhesse. E aí, eu pedi só ele um tempo. Eu pedi ele um tempo, né? Eu fiquei 3 meses sem olhar nada do meu mestrado. E aí, eu me dediquei de tal maneira que depois eu passei nos concursos em São Paulo, né? Então, passo, inclusive, em primeiro lugar na Unifesp. E acho... É mais um exemplo de quando a educação ela funciona de uma forma dialogada, acolhedora, sabe? Porque eu poderia ter desistido naquele momento. Poderia dizer assim, não vou dar conta. Ele poderia ter me falado várias coisas que poderia ter me deixado, né? Como eu vejo aí vários colegas ou vários estudantes lá na universidade que eu atendo, que ficam super traumatizados em virtude da orientação. E o que aquele movimento que ele fez me marcou foi isso, o acolhimento. E eu tive vários outros, assim, antes, inclusive, eu tenho professoras, né, como a professora Elizabeth Pinto, que foi uma grande referência para mim na minha constituição mesmo, né, como profissional, minha postura profissional, meu compromisso profissional, assim, tenho muito boas referências que me trouxeram a esse lugar, sabe? Então, Mari, só para eu não perder aqui a linha de raciocínio, e eu vou cortar a sua, desculpa. Mas, quando você fala desses profissionais que você vai encontrando no meio do caminho, né, e vai, de fato, te orientando, eu acho que até se eu puder nomear com mais humanização, né, com menos pressão e com mais possibilidades, eu fico pensando, como que você fez essa junção dessas áreas de formações que você tem? E como que isso também foi ampliando a forma como você enxerga o mundo, através das experiências que você teve com esses contatos, mas também além ali do contato com o seu próprio trabalho, sabe? Dessa profissional daqui, dessas experiências para frente. deixa eu ver se eu Porque você está trazendo de exemplo, assim, os grandes mentores que você teve, mas você também começa a se tornar através das experiências deles, né? Da vivência com eles, você começa também a se tornar uma mentora e juntando várias áreas de formação. Sim. E isso é interessante trazer, sabe por quê, Jéssica? Isso foi uma coisa que eu comecei a perceber há pouco tempo. Porque o serviço público tem esse lugar de você não se ver como, sabe, pessoa, sujeito ali dentro daquela instituição. Você se vê enquanto instituição, né? E há pouco tempo que eu comecei a pensar sobre
no impacto do meu trabalho na vida dessas pessoas que passaram por mim, sabe? O como, e aí, tanto que eu falei da questão da rede social, né? De até mesmo aquilo que é postado pode fazer uma grande diferença. E um dia desse, acho que uns 2, 3 meses, acho que foi quando eu postei um vídeo que eu falando um pouco do livro, né, que a gente vai estar aí publicando o nosso capítulo, segundo livro de psicologia intercultural, na prática clínica, maravilhoso. E aí a gente, e aí teve uma aluna da faculdade, porque eu abri meu Instagram era fechado, então eu abri meu Instagram, e uma aluna da faculdade lá, né, que tinha entrado no meu Instagram, ela me manda a seguinte mensagem: você me inspira. E é muito interessante porque os projetos que eu coordeno, né? Então, na verdade, o projeto que eu coordeno na universidade e o projeto que eu desenhei, que é esse trabalho novo que eu estou construindo, eles têm como primeiro nome é Inspire, né? Então, o projeto lá da universidade é Inspire Grow, que é Inspire Guarulhos, que o campus fica em Guarulhos, né? Inspire Grow, bem-estar na universidade. E aí eu já tinha o meu nome antes do projeto que eu queria, há muito tempo, estava guardado, né? E que hoje eu estou usando, que é o Inspire em Si, né? Porque perpassa a trazer essa mulher, e eu sempre pensei nessa mulher, para esse lugar de se perceber em suas potencialidades. A gente, e talvez por essa experiência de estar sempre imersa, diluída numa instituição, e não conseguir enxergar ali, né, alguns potenciais. E eu não falo somente de potenciais profissionais, estou falando de um potencial no modo geral, né? Capacidades, habilidades, e que não tem que ser acadêmico, são as mais diversas possíveis, né? De uma escuta, mas, e principalmente também desse lugar de também ser essa pessoa que não precisa, nem que não precisa, mas que sabe também se acolher, sabe? Que sabe se acolher. Ela até pode receber, por isso que eu falei não questão de precisar ou não precisar, ela até pode receber esse acolhimento do outro, mas ela primeiro sabe se acolher, ela primeiro sabe se cuidar, né? Então é sobre falar de cuidado, né? Nesse cuidado coletivo, que entre mulheres é algo muito especial, né? E um exemplo somos nós três aqui conversando, né? Essa potência que acaba sendo o encontro de 3 mulheres, né? E também poder se cuidar, que para além de habilidades, né, e competências, ter mesmo o reconhecimento dos seus potenciais, da onde pode ir, como pode chegar, dos caminhos que pode, inclusive das suas fragilidades, da sua vulnerabilidade, poder aceitar, inclusive, que é também um sujeito vulnerável, sabe? E então, claro que isso eu trago muita da minha experiência, né? Tanto que eu brinco dizendo que eu sou a profissional da experiência vivida, né? Que é essa profissional que experienciou e viveu o que fala, e que foi buscar alternativas, né, de cuidado, de autocuidado, né? Então, o cuidado na terapia, a terapia me salvou em muitos momentos. Foi o lugar onde eu fui me oportunizando a falar mais e falar do coração mesmo, com o coração, e não só, enfim. E outros espaços também terapêuticos que me ajudaram nesse processo todo de me ver no mundo, e aí eu já vou cair lá falando da solidão, e de, inclusive, me relacionar com esse lugar que é da solidão de uma forma bonita, que não é somente pelo lugar do sofrimento, não é somente pelo lugar da dor, não é somente pelo lugar de alguém que é um ponto, inclusive, que não nem me cabia, nem me combina comigo, que é do isolamento, né? Eu sou faladeira demais, nem consigo ficar muito quieta, assim, sem poder ter isolada num canto. Então, mas que é um lugar que é potente e criativo. Era sobre trazer esse lugar e que foi um aprendizado, porque durante muito tempo solidão foi um objeto de queixa, inclusive na minha terapia, né? E ressignificar esse bichinho, sabe, assim,
na minha vida, né? Eu falo fenômeno, porque a gente começa a ficar muito elaborado, né? Mas é esse bichinho mesmo, assim, a minha relação com esse lugar e perceber o quanto potente ele também pode ser e perceber, principalmente, que é um lugar que é ocupado por todo mundo, independente de companhia ou não do lado, sabe? O lugar criativo, por exemplo, é um lugar solitário, né? Você não cria ali o tempo todo com aquele seu lado, você precisa ter o seu tempo, seu É espaço. introvertido, né? É um espaço de introversão. E eu acho muito importante você estar falando isso, Mari, que é quando você traz isso, já não é só sobre a sua experiência em si, mas você começa a nomear algo que muitas mulheres vivem e que você tem quase um olhar de especialista quando você fala disso, porque você viveu isso na pele e também observa esse padrão. Sim, e isso que você traz, Jess, é muito. Tem um ponto muito importante nisso, porque é a viradinha mesmo, assim, sabe? Essa viradinha de só olhar esse lugar, que tem a ver, claro, a gente sabe, com crenças, valores que a gente carrega, expectativas sociais, né? A gente tem aí que não é que eu vou botar o cordão da cor nesse, só nesse lugar, né? Mas existem as expectativas que são exigidas de você em relação, né, a o que é ser uma mulher, que a gente tem visto aí nos últimos anos, voltando muito forte, né, com essa história do que é a mulher de valor. Ai, gente, isso é terrível. Onde é que a gente está, que buraco é esse que a gente está caindo, né? Então, o que é ser uma mulher de valor nesse mundo? E aí tem essa exigência, né, da sociedade que meio que bagunça essa ideia do que é viver a vida, do que é viver a vida solitária. Porque o solitário não é solidão, sofrimento, né? O solitário, ele é o seu lugar da individualidade, da sua subjetividade, né? Do seu lugar que pode ser o seu lugar mais potente, sabe? De se estar no mundo. Porque é o lugar onde você pode encontrar em você a sua originalidade, onde você pode encontrar a sua capacidade de fazer diferente no mundo. Porque quando você está junto, né, você está ali, às vezes, reproduzindo um pouco o que é do outro. Mas é desse lugar, sabe, do solitário, que a criatividade, ela emerge. E aí, voltando, né, ao que tu traz, a experiência de ter ido para fora me levou muito para esse... É como se eu tivesse vivido aquela experiência de imersão mesmo, assim, radical, né? Porque quando eu venho para São Paulo, eu vivo esse meu primeiro momento de... assim, os dramas, que a gente chama assim, né, na migração, eu vivi, de certa forma, quando fui para o Rio de Janeiro. Mas a coisa mais doída mesmo, né, o luto migratório mais profundo, o processo o choque cultural e o processo de aculturação, assim, bastante difícil, né, porque a sensação que eu tinha era que eu tinha saído de um país para o outro, quando eu vim para São Paulo. Aqui, até a forma como eu falava, né, eu tinha que começar, eu tive que modelar, né, para poder, de certa forma, me adaptar e ser aceita, porque eu sou essa que gesticulo muito na forma como eu falo, né, eu tenho um tom de voz um pouco mais alto, então eu tive que aprender a reduzir esse meu tom de voz, né, a segurar um pouco os braços, assim, para não ficar tão... tive, né, porque essa é a pessoa, a Mariana, que chegou em São Paulo e achava que precisava, sabe, se domesticar tanto, né? Porque uma coisa é você buscar a aculturação, né? Mesmo ali ao local, né? Você se apropriar de valores, se apropriar de... como é que eu posso dizer? É o processo de... Eu quero dizer o seguinte, esse processo, ele pode ser algo mais suave, né? Sim. Mas ele pode ser algo muito, muito difícil quando você cria... barreiras, você diz? Oi? Barreiras? De você criar barreiras? Não só barreiras, mas quando você cria ideais, assim, sabe? Tipos ideais mesmo, assim, do que é ser aquilo, de como...
como eu devo me comportar para ser aceita e acolhida nesse lugar. Então, isso te traz muito sofrimento, né? E aí, em paralelo a isso, eu venho para cá, na época eu estava em um relacionamento, e logo depois eu me separo e fico só eu em São Paulo, sozinha, não tinha família, não tinha ninguém, né? Então, foi um momento ali em que eu experienciei pela primeira vez mesmo, assim, em um lugar que foi muito solitário, e um solitário muito preenchido com dor, né? Com muita dor. Depois eu passo por um processo de ressignificar isso, mas carregando solidão como algo meio cruz, assim, enfim. Mas é quando eu vou para fora que eu começo a rever um pouco sobre esse lugar, né? Eu começo a reelaborar. E aí, tenho também, né, tive um relacionamento intercultural que teve várias coisas bacanas, vivenciamos várias coisas bacanas, mas também teve seus desafios que foram muito grandes, né? Muito grandes. E por isso que eu digo que o solitário, né? Se sentir solitário, se sentir solidão, não se dá somente quando você está sozinha. Ele se dá também quando você está em companhia. Ele se dá também quando você tem um parceiro ou uma parceira, né? Ele se dá também quando você tá no meio de um grupo de colegas que você está compartilhando ali, né? E quando você está fora, particularmente no meu caso, que a maioria das pessoas que estavam ali eram pessoas que não falavam a minha língua, não sabiam, não reconheciam os meus valores. Aquilo gritou muito, muito grande, muito, muito forte, né? Então, você pode afirmar, Mari, que foi nesse período que você começa a nomear e a dar Nomear, vazão, exatamente. É esse período que eu nomeio, exato. É nesse período que eu nomeio mesmo essa dor. É que ela fora, né? uma cara. Você carrega essa bagagem de São Paulo, vai para o exterior e lá você precisa encarar ela. Exato, exatamente. Conta aí como foi. E aí, quando eu passei várias situações que só dariam para várias situações, assim, eu me lembro me pegando, caminhando sozinha, assim, pelas ruas, no frio do inverno, aquela coisa do vento que corta a cara, sabe? E, enfim, e aí eu voltava e ficava pensando sobre aquilo. E foi no pensar sobre aquilo que eu comecei a pesquisar e buscar, porque em paralelo a isso eu tinha alguns sonhos, né, que eu queria viver. Então, eu sempre tive muito desejo de ter uma experiência internacional, né, aquela outra geraçãozinha lá atrás da bolsa que não foi realizada, ela ficou. Então, eu queria encontrar caminhos que pudessem me possibilitar viver no exterior, nem que fosse por um tempo, né. E é assim que, inclusive, eu acabo caindo, mas um pouquinho mais depois, né, no grupo do psicoterapia, né? Porque tem uma frase, né, que a Frank repete muito, que ela fala assim, levar a carreira na bagagem. Nossa, isso me comprou, assim, sabe? Isso me pegou. Porque é sobre isso, assim, você poder ter... Que é para além de ter liberdade, né? Mobilidade, né? Ter poder, isso, não é só você ter liberdade, não é só sobre isso, mas é sobre você poder ter poder de escolha de onde ficar e estar, né? Mas é isso, assim. Então, é nesse lugar aí, desse movimento mesmo, né, dessas experiências, em que eu vou ter contato ali com mulheres de vários lugares do mundo, e eu percebo que não se trata de um fenômeno, uma experiência que é da Mariana, mas é um fenômeno que perpassa ali a vida de muitas mulheres, né, em que eu acompanho, né, algumas colegas lá, e é muito interessante, porque não tem como já ir fazendo relações diretas assim com o que a gente estuda hoje, né, que foram sem planejamento, que largaram tudo e decidiram se lançar nesse sonho que é viver fora. Existe estava conversando com uma amiga esses dias, a gente estava lembrando também, né, sobre um outro mito que a gente também carrega, né, da colonização. E por isso é importante a gente pensar em decolonização, né, do conhecimento, dos pensamentos, dos valores. E aí a gente ainda tem um mito que é do estrangeiro, né? Esse estrangeiro que chega, que salva, então, né, que rouba o coração e que vai te, né, possibilitar aí ter uma vida diferente. E isso ainda perpassa muito do imaginário, né, de muitas mulheres, de muitos homens, né, tem
um livro que eu gosto muito de citar, de indicar ele, quando a gente fala sobre isso, que é o livro do Frantz Fanon, né? Máscaras Brancas, Peles Negras, Máscaras Brancas, ou inverso, Máscaras Brancas e Peles Negras. Tá? E ele... É isso mesmo. Peles Negras e Máscaras Brancas, né? E o Fanon, ele esmiuça isso, assim, sabe? Em detalhes, assim. E ele vai trazer muito sobre esse impacto do colonialismo no imaginário, né? Do negro, da negra. Mas eu acho que é muito mais do que do negro e da negra, é do colonizado, sabe? Então, mas seguindo um pouco em relação a isso. Então, eu começo a perceber que é uma experiência compartilhada, sabe? E eu lembro que eu, com meu inglês, to be, né? Aí eu inventava coisa do tipo assim, vamos fazer um piquenique. Então, nesse piquenique tinha uma espanhola, tinha a brasileira, tinha a japonesa, tinha a americana, né? E vamos se virar para se falar, e se comunicar. E, ao mesmo tempo, dentro daquilo que se conversava, passava muito esse lugar solitário dessa mulher que é viajante, ou essa mulher que está... Porque algumas delas estavam em processo, estavam viajando, outras estavam em processo mesmo de tentar, né, fazer a migração. E como acompanhantes, né? Essa japonesa mesmo era essa situação. Enfim, então, eu começo a identificar ali que a gente precisa falar sobre isso, sabe? Pensar, não é só estratégias, é pensar formas de acolher isso de uma outra forma, que não é essa que a gente está fazendo hoje. Porque a gente tem generalizado a solidão dentro de outros fenômenos, como se a solidão fosse um sintoma. A gente tem generalizado a solidão quando a gente vai falar nessa solidão que traz para o sofrimento, né? Como se fosse um sintoma de algo, um sintoma de uma depressão, ou está diretamente relacionado à depressão, né? E a solidão, ela é uma experiência vivencial. Eu tomo ela como uma experiência vivencial. E uma experiência vivencial, ela pode ser ressignificada, né? Por isso que você pode transformar... Tem gente que não gosta do termo, mas eu gosto, assim, de dizer assim, ela pode ser transformada em solitude, que é essa experiência mais elaborada, mais consciente, né? Que aí, no BMT para falar, mais consciente do estar... Isso é estar presente, né? Estar presente nas suas escolhas, o entendimento em relação ao que você está vivenciando e aproveitar essa experiência da melhor forma. Fiquei curiosa, você fez esses intercâmbios de voluntariado, certo? Foram mais de um, quais países que você ficou e por quanto tempo, se você puder falar rapidinho sobre isso? Eu fiz intercâmbio voluntário na Irlanda do Norte, numa cidadezinha chamada Enniskillen. Na verdade, antes eu fui para uma experiência em Leicester, na Inglaterra. Não tive a melhor experiência, não foi o melhor primeiro momento de experiência da vida em relação ao intercâmbio, porque eu fui com uma expectativa e chegando lá era uma outra coisa, né? Passei ali por situações de xenofobia já de cara e aí eu fui para ficar um mês, acabei ficando somente uma semana. Mas aí eu saio de lá e vou parar numa cidadezinha chamada Enniskillen, que aquelas cidades que saíram do filme, assim, sabe? Com pessoas, assim, incríveis, uma cidadezinha super acolhedora, né? Que tem toda uma história direta relacionada àquele conflito entre protestantes e católicos na Irlanda, né? O prédio onde eu vou morar é um prédio histórico que, durante o conflito, foi bombardeado e que teve que ser reconstruído. Então, com muitas histórias ali, né? Que eu falava assim, gente, que coincidência, assim, mas que perpassava muito daquilo que eu estava buscando estudar naquele momento. E foi um achado, não foi uma coisa que eu procurei, não. Eu entrei na plataforma e tinha essa vaga lá, e falei assim, eu vou tentar esse lugar aqui. E fui. E a experiência foi tão profunda, porque não é uma questão de ser boa ou má, de ter sido no sentido de é gostoso, agradável, não agradável. Mas no sentido de foi tão rico no que eu pude experienciar, viver, que me fez voltar lá outras vezes. Então, eu fui, acho que umas 2 ou 3 vezes para lá. E depois eu vou para... de experiência de intercâmbio foram essas, né? Essas 2. Depois eu vou fazer pet sitting. Aí faço pet sitting em Londres, basicamente ali na Inglaterra, né? Londres, Bristol
E a cidade agora me deu branco. Mas foi por aí que eu fui perpassando e usando esses recursos aí para poder me mover no mundo e Uhum. conhecer o mundo. E aí, claro, eu fui aproveitando para visitar alguns países. E aí eu fui visitando vários países ali na Europa, aproveitando que já estava por lá. Mari, e hoje, atualmente, você está fazendo uma nova graduação em psicologia, né? Como que você foi para parar, né, na psicologia? E também, se Eu, você puder conceitualizar um pouquinho mais, para ficar mais claro para as pessoas que estão nos ouvindo, sobre o seu projeto Inspire-se. É uma mentoria, uma roda de conversa? O que você oferece aí dentro desse projeto aí? então, é, o, essa ida para a psicologia vem exatamente nesse lugar que anteriormente, quando eu estava lá ainda, eu comecei a buscar, né, de ter maior mobilidade em relação a essa profissão que eu tenho. Então, ela vem desse desejo, primeiramente, vem das experiências em relação ao trabalho que eu faço, né, porque apesar de ser ciência social, mas eu tenho feito parte do meu trabalho está bastante direcionado à questão da saúde mental, saúde integral, muitos dos meus estudos, né? As bases em si que eu utilizo para me referenciar e para montar os projetos perpassam muito da teoria da psicologia, que está na psicologia, né, no campo da psicologia, e um lugar do atender, porque no dia a dia eu já atendo, mas eu atendo e acabo sempre encaminhando para aquele processo terapêutico. E é, esse trabalho de acolhimento começou a me mostrar que tinha ali algo a mais que eu poderia também fazer, né? Pelas próprias demandas que alguns estudantes traziam, né? Quando eu fazia atendimento, mas posso continuar sendo atendida por você? Eu falei assim, não, eu não sou psicóloga. E aí, isso me abriu assim, sabe? Assim, você pode ser uma possibilidade de se pensar, mas eu tinha uma resistência muito grande de voltar para a sala de aula. Então, meu Deus, eu vou para a graduação de novo. Mas aí, algumas questões que aconteceram, né? Eu cheguei a entrar na universidade lá fora, depois assisti meses antes de assumir, né, de entrar, eu desisti. E aí eu trago a ideia para cá, né? Entro na faculdade como uma forma também de elaborar, né, o rompimento. Eu vou entrando em várias coisas ali para trazer ressignificação para o que eu estava fazendo em relação ao movimento que era de ir. Então, e nesse momento também que eu encontro psicoterapia, né? Que vai abrir para mim, assim, janelões, aliás, eu sempre digo, né? Não é janela, são portões, assim, de oportunidades, de ideias, e que aí cai, inclusive, no que você me pergunta, no Inspire em si, né? Porque eu consigo começar a pensar e desenhar o Inspire em si com mais, com mais base, com mais referências, com possibilidades mesmo metodológicas do que fazer, do que oferecer, do como trabalhar, né? Então, o que tem se desenhado ali no SPC, eu costumo dizer que é um local, né? Porque não é sobre somente um projeto, um serviço, mas é um local. É um local onde você, e aí, né, você, essa mulher, né, que está aí passando por processos, né, de migração, mas que está vivenciando também essa solidão migratória, que não consegue dar nome, né, a esse lugar, a esse sentimento, né, pode se encontrar e pode encontrar, e aí quando eu falo pode se encontrar, porque pode dar esse nome, pode, né, significar ele. Mas pode também, né, encontrar pares, pode estar com pares, e que também compartilham daquele sentimento, podem compartilhar das suas estratégias, né, das estratégias que têm utilizado para poder vivenciar aquilo, e aí, enfim, essa rede potente que é Encontro de Mulheres. E isso perpassa, claro, aí por minha formação, né, em mindfulness, pela minha formação dentro hoje do que eu tenho buscado, né, da psicologia, né, em narrativas, mas também de muito do que eu já trago como base da minha formação das ciências sociais, do serviço social, né, desse lugar, por exemplo, de quando você tá fora, que é isso, assim, a gente tenta, às vezes,
ter ali, quando a gente está pensando, vou falar, a Jessie, até em um ótimo podcast, assim, a nossa persona, né? Quando eu estou pensando em marketing, fala em persona, né? Nossa especialidade ali. Aí a gente tenta colocar ela dentro de uma caixinha ali, né? Inclusive do que ela vive. Só que o que ela vive é diverso, né? Extrapola muitas vezes aquilo que a gente consegue enxergar, né? Então, não é somente uma solidão que é vivida, por exemplo, porque está só num lugar, um exemplo, né? Mas é em virtude de uma ruptura de um relacionamento em que ela não só perde esse parceiro, mas ela também se vê imersa no lugar em que ela perde as condições de se manter, as condições para se alimentar, para se prover, essa palavra, para prover sua própria vida, né? Ela tem retirado dela as condições de sobrevivência mesmo, sabe? É falar sobre isso. E como é que essa mulher pode ser acolhida, ser cuidada, ser encaminhada, né? Então, não é somente sobre esse cuidado que é muito importante, né? O cuidado psicológico, mas é esse cuidado que é ampliado, que entende que existem outras dimensões aí que precisam ser pensadas, que é o socioeconômico, é o jurídico, a gente viu até algo sobre isso em uma das aulas, né? É a dimensão dessas relações, né? Que precisam ser ressignificadas para que ela consiga ter condições de permanecer ou de sair desse lugar. Então, estou dando um caso específico de vários outros casos que podem ser trazidos para esse lugar. É né? uma experiência multifacetada, né? Além de ser multicultural, ela é perplexa e talvez até recheada de multifacetas. Quando você falou da persona e tudo mais, né, de que isso perpassa por toda a sua carreira profissional, acadêmica e tudo mais, fiquei pensando que muito além disso, ela também perpassa por toda a sua experiência de vida. E Sim. Aí elas se conectam, né? Elas se falam. Então, você não está falando só com uma propriedade de a Mariana profissional, mas é a Mariana profissional que passou por toda essa experiência e sabe acolher. Eu nem chamaria de dor. E sabe acolher esse momento. Que se a gente for falar do processo da própria solidão e trazer dor, a gente já está dando um nome que não faz sentido com o que você está trazendo, que de fato é a solidão, né? Então, de pertencimento. Acho que eu entraria aí um nome até de autodescoberta, de conexão, o quanto o se disponibilizar para esse processo é enriquecedor, né? Pode ser assustador, mas ele é enriquecedor, principalmente quando a gente olha para a narrativa da sua história com essa construção profissional. É um lugar de pertencimento, né? Assim, Exato. Acolhimento. Mas, Mari, sinto informar, estava muito bom te ouvir aqui, ficaria horas, uma bagagem muito rica, assim, de interculturalidade, né, porque eu acho que desde o berço você carrega isso, né, você nasceu na Bahia com mãe mineira, pai carioca, e já teve experiências aí dentro do Brasil, de morar em alguns locais, depois as experiências aí de intercâmbio voluntários, enfim, tá aí no seu sangue, né. Mas, para fechar, a gente tem um quadro aqui no Entre Carreiras chamado Mitos e Verdade. A ideia é trazer algumas percepções comuns sobre carreira, educação e experiências internacionais. E você nos ajuda a dizer, né, se é mito ou verdade tal afirmação a partir da sua trajetória, tá bom? Então, a primeira. Seguir um caminho não linear atrapalha a construção de uma carreira sólida? Eu acredito que quando a gente consegue articular, né, esses conhecimentos que você vai se apropriando, essas experiências que você vai se apropriando, é ao contrário. Você consegue ter aí uma atuação, se a gente for pensar em relação à carreira profissional, né, que, na minha opinião, fica ainda mais rica, sabe? Porque você tem referências que perpassam outros caminhos. Eu acredito que a gente não tem como se apropriar ou fazer qualquer tipo de análise, sabe? Olhando somente por um funil. Então, quando você consegue abrir aí, né, seu leque de possibilidades para olhar essa pessoa que você, por exemplo, vai atender
né? No caso de uma consultoria, por exemplo, você perguntou anteriormente, eu acabei acho que não dizendo exatamente do que se trata o Espírito Santo. Então, se é esse lugar em que essas mulheres podem buscar, né, tanto consultoria, né, intercultural, para estar pensando, planejando, relaborando, buscando, inclusive, recursos, né, no sentido de trabalhar junto, pensar os recursos possíveis para o momento que ela está vivenciando. E também um lugar, e que eu estava assim, daqui a pouquinho vocês vão ver aí, os grupos, né, em que ela pode se conectar com seus pares, tá? Então, é isso, Jéssica. Respondendo a sua pergunta, se você consegue fazer essa articulação, pode ficar muito rico. E estabilidade profissional garante realização ao longo da vida? Ela te possibilita muito realizar muitas coisas na sua vida. Muito. Inclusive, fazer escolhas com mais calma, sem tanta pressa, sabe? Então, sim, a estabilidade ela pode te garantir realizar muita coisa durante o transcorrer da sua vida, mas não necessariamente, né? E aí é uma posição muito pessoal, é um lugar de fim, assim, sabe? Tipo, não é um lugar de fim, assim. Chega um momento que você fala assim, agora tá na hora de ressignificar. E a terceira, mito ou verdade? Viver fora do país necessariamente amplia o senso de pertencimento? De identidade, talvez, eu acho. De identidade. Amplia o seu senso de identidade, de quem você é, desse olhar sobre você, de reconhecimento. E aí, sim, a partir disso, eu acho que fica mais fácil você buscar os recursos que te auxiliam nesse processo de construção do pertencimento, sabe? Porque o pertencimento, eu acho que é um processo. E não necessariamente você vai se sentir pertencida. Né? Exatamente. Por exemplo, se eu não tenho claro para mim, né, quem sou eu, no sentido mesmo do quem sou eu mesmo, assim, dentro desse espaço, né? A gente vê brasileiros que vai para fora e acho que virou americano. E aí não vou me relacionar. E na hora que o primeiro bicho, na hora que o bicho pega, sabe? Na hora que a coisa aperta, a primeira coisa que faz é correr para a comunidade, né? Para poder buscar ajuda, né? Então, e aí tem que construir com esse grupo esse lugar de pertencimento, né? E, enfim, né? E se fortalecer ali naquele grupo para poder tentar resolver o que precisa ser resolvido. E a última, nunca é tarde para começar uma nova formação ou uma nova direção profissional. Nunca é tarde para nada. Nunca é tarde para nada. Eu gosto. Sabe aquele memezinho que o pessoal às vezes não compartilha? Eu tenho, inclusive, acho que no meu Instagram, né? Que diz assim: encontrou. Não, como é que é? Começou a carreira, fez transição aos 30, teve o filho aos 40. Não, aliás, encontrou o primeiro amor aos 40, depois, né, teve o filho ali, depois aos 60, aos 50 reencontra novamente, aos 60 tem seu ápice de carreira. É sobre isso. Não tem e aí volta lá a questão da formação. Não tem linearidade, sabe? Você pode vivenciar experiências. Para mim, por exemplo, eu vou viver o intercâmbio com 37, 38, 37 anos a primeira vez. Então, né, realizando esse desejo aí da infância, da adolescência. Então, não tem idade para se dizer assim, agora eu tenho, claro, as condições, às vezes, físicas, que não ajudam a gente a fazer determinadas coisas, mas tudo é possível de se adequar. Eu acredito nisso. Então, se tem sonhos, vai, gente. Mari, e assim, como é lindo, né, estar te ouvindo assim e ver o quanto os seus sonhos te levaram tão longe, né, e a educação, aquilo que você acreditou desde o começo. E eu queria te agradecer, obrigada por compartilhar mais uma trajetória tão rica e que mostra que carreira não é linha reta, é construção ao longo do tempo. E principalmente por trazer a educação como esse fio condutor, mas além dele também a coragem de fazer tantas transições, mesmo quando o caminho ele parece que não está muito claro, né? Quando tem ali muitas possibilidades. Mari, conta aqui para quem está te ouvindo, onde pode acompanhar seu trabalho e os próximos passos aí que você deseja dar, né? Dos projetos que você falou aqui. Eu hoje tenho compartilhado bastante lá no Instagram, né? Meu Instagram é o mariana.puridade, né? Puridade, se colocar direito, Puridad, é a única no mundo, tá? Vai ficar na descrição. Parece da pessoa.
E aí tem o projeto o Inspire em Si, né, que está ainda no seu, ali, particularmente no perfil, ainda está bem no iniciozinho, mas que vocês daqui para frente vão começar a ver bastante material aparecer por lá, e eu quero estar vendo vocês por lá, compartilhando também comigo e trocando. Ele já está em construção, né, Mari? Ele está no início porque ele está nessa construção, mas ele já é algo assim que Já está acontecendo. Materializado. Vivíssimo. Então é isso, Mari, muito obrigada. Pessoal, obrigada a vocês, muito, muito obrigada pela essa oportunidade, por esse convite, por esse espaço de fala e por esse encontro que demonstra exatamente, né, exemplifica exatamente o que representa a palavra sororidade, sabe? Obrigada de verdade. Obrigada pessoal. Por participar e por compartilhar. Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Você ouviu mais um episódio do Entre Carreiras. Conversas reais, trajetórias diversas e aprendizados de quem vive a carreira além das fronteiras. E não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, deixar seu like, compartilhar e seguir nosso podcast no Spotify e acompanhar nossos próximos convidados. Até o próximo episódio. De frente com a Jéssica.